Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez uma vez na vida? O que faz de nós quem nós somos? Será que a gente já nasce com o roteiro pronto? Ou, quem sabe, somos como uma tela em branco, que vai sendo pintada pelas nossas experiências? Bom, é exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje. Essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que, no final das contas, nos define? A resposta está na nossa biologia, no nosso DNA, ou será que são as nossas vivências, o nosso dia a dia, que realmente nos moldam? É isso que a gente vai tentar descobrir. E olha, existe uma ciência inteira dedicada a essa busca. O nome dela é desenvolvimento humano. É um campo de estudo simplesmente fascinante, que analisa a gente desde o útero até o fim da vida, tentando decifrar o porquê de cada mudança. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, o primeiro passo é olhar para dentro. Vamos dar uma olhada nas 3 dimensões essenciais que funcionam como os blocos de construção da nossa identidade. O primeiro pilar é o mais fácil de perceber, o desenvolvimento físico. Ele engloba, bem, tudo que envolve nosso corpo e cérebro. Crescimento, os nossos sentidos, as habilidades motoras, a saúde. Pensa nele como se fosse o nosso hardware biológico, a nossa base. Depois, a gente tem o desenvolvimento cognitivo. Aqui a conversa sobre a nossa mente em ação. Sabe, a maneira como a gente aprende, como a nossa memória funciona, como a gente desenvolve a linguagem e o raciocínio. É como se fosse o nosso processador interno que está sempre mudando e se adaptando. E, para fechar esse trio, temos o desenvolvimento psicossocial. Este aqui é o domínio das nossas emoções, da nossa personalidade e o que é super importante, de como a gente se relaciona com os outros. É a nossa bússola para navegar nesse mundo social tão complexo. E o mais legal é que essas dimensões nunca operam sozinhas, né? Pensa só nos grandes marcos da infância. Aprender a andar é uma conquista física, claro. Formar a primeira frase, um salto cognitivo gigantesco. E fazer o primeiro amigo. Isso é puramente psicossocial. Tudo acontece ao mesmo tempo, de forma super conectada. Mas é óbvio que a gente não é só um projeto interno. Nós somos, e muito, influenciados pelo mundo que está à nossa volta. Então vamos agora para a segunda parte da nossa análise para ver como é que o ambiente nos esculpe. Fatores como a nossa cultura, a família onde a gente cresce e o nível socioeconômico são forças muito poderosas. A cultura, por exemplo, pode definir como pais reagem ao choro de um bebê. A estrutura da nossa família cria o nosso primeiro universo social. Cada um desses pontos deixa uma marca bem profunda em quem a gente se torna. Vamos pegar o conceito de família, por exemplo. Por muito tempo, o modelo que vinha à cabeça era a tal família nuclear. Hoje a realidade é outra, né? É uma diversidade imensa de arranjos e estruturas. E isso significa que o ponto de partida para o desenvolvimento de cada pessoa pode ser completamente diferente um do outro. O fator socioeconômico também é decisivo. Ter acesso a uma boa alimentação, a um bom sistema de saúde, a uma educação de qualidade, isso não é só um detalhe. É a base, a fundação, que pode tanto impulsionar quanto limitar o potencial de uma pessoa para o resto da vida. Agora, para a gente entender como o nosso lado interno e essas forças externas realmente conversam, vamos analisar um conceito que eu acho fascinante. A ideia de que existe um tempo certo para certos tipos de desenvolvimento acontecerem. Esse conceito é conhecido como período crítico ou sensível. Pensa nele como uma janela de tempo, especialmente na infância, em que nosso cérebro tem uma plasticidade e uma capacidade de mudança incrível. Ele funciona literalmente como uma esponja, absorvendo tudo do ambiente de forma muito intensa. O que acontece no cérebro durante esse período segue uma regra bem simples: a do use ou perca. As conexões neurais que são estimuladas, que são usadas, elas se fortalecem. Já aquelas que ficam ali meio paradas, sem uso, elas são eliminadas. Isso quer dizer que as nossas experiências estão, a todo momento, esculpindo a arquitetura do nosso cérebro. Então tá, depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, qual é, afinal, a resposta para a nossa pergunta lá do começo? O que nos define? A resposta, no fim das contas, não é nada simples. Não é uma questão de natureza ou criação, mas sim de natureza e criação. É uma dança, uma nossa complexa e que dura a vida toda entre o nosso projeto interno, o físico, o cognitivo e o psicossocial, e todas as forças do mundo externo que nos moldam a cada segundo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, e muito poderosa. Se o ambiente é tão fundamental para nos moldar, principalmente nos primeiros anos de vida, como é que a gente pode usar esse conhecimento?
como podemos construir famílias, escolas e sociedades que realmente permitam que cada pessoa floresça e alcance seu máximo potencial? Fica aí a reflexão.